Glória a Jesus. Todos encontraram? Aleluia. Vamos fazer a leitura assim, com a ajuda de Deus e a guia do seu bom e santo Espírito. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve uma novilha e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifícios ao Senhor. Consagre-se e venha comigo ao sacrifício. Então se consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente este está diante do Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante do Senhor, de Samuel, que disse: nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais novo. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e o unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mal vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mal enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem sábio e sabe a tocar harpa. Assim, quando o espírito mal enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhar a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Aleluia. Até aqui, irmandade, amém? Não só traz dons pelo Espírito de Deus, também como dá sabedoria. Aleluia. Glória a Jesus. Vendo que conselho sábio Deus dá para Samuel fazer a vontade do Pai. Aleluia. Sabendo que aquilo lhe tiraria a vida. No tempo da monarquia, lembramos bem que antes, quem, aleluia, era o rei de Israel? Saul. Todos nós conhecemos a história. Porque Deus passou, aleluia, né, ao seu próximo, o seu trono.
por causa, aleluia, de suas desobediências. Aleluia. Glória. Interessante que uma delas foi quando Deus mandou reunir um povo e esperasse chegar a Samuel para sacrificar. Isso é simples, né? Quando ele deu a notícia a todo Israel, saiu, já entra no contexto, no texto. Aleluia, para nós entendermos. Porque essa passagem, aleluia, de trono, aleluia, na época da hierarquia de reis em Israel, aleluia, glória a Jesus. E quem será por Deus? Olha que profecia, aleluia. Quem será por Deus, aleluia, escolhido entre nossos parentes a ocupar diante do Senhor também ao nosso lado na igreja, aleluia, glória a Jesus. Quem está me entendendo, aleluia, glória a Jesus, a servir ao Senhor. Ou quem chamará, aleluia, mediante as nossas pessoas e nossas famílias para servir a Ele. Porque, aleluia, aqui estava Deus separando alguém para ser sucessor, aleluia, de um grande reinado, de uma grande obra que se realizava em Israel. Israel já estava em crescimento, aleluia. Lembramos que Israel saiu do Egito ali, 400 anos, estava cativo, preso. Olha, aleluia. E, glória a Jesus, Deus levanta os juízes, levanta Samuel, aleluia, depois que a arca vai-se embora. Por isso que o profeta Samuel é levantado, que a arca vai-se embora devido ao fim, Finéias e tudo ocorrido ali presente. Nós entramos no contexto e entendemos porque entra o reinado monarco em Israel, que antes era tribal, né? Aleluia, eram as 12 tribos, cada um tinha, aleluia, o seu rei. E aqui está Deus levantando um rei sobre as 12 tribos de Israel, a qual este, aleluia, também ungido por Samuel, a qual Deus cuidava e fazia justiça ao povo através do profeta. Mas como você sabe como é o povo, nada para o ser humano está bom. Aleluia. Muitas das vezes, nem sempre, não generalizamos também, né? Aleluia, que tem muitas pessoas gratas, aleluia, pelo que tem, aleluia, e por Deus. Então o que acontece, meus irmãos, aleluia, aqui nesse contexto, aleluia, Israel pede um rei ao profeta. Aí será se ele achou bom isso, o homem de Deus? De forma nenhuma. Ele ficou bravo, Samuel, quando, entre aspas, 12 tribos de Israel pediam um rei para, aleluia, guerrear as suas guerras, né? Pelejar, aleluia, com eles. Porque anteriormente eu acho que o povo estava achando ruim que Deus entregava os seus inimigos em mãos. Ele queria ver, aleluia, que um homem saísse à sua frente, aleluia, e fosse lutar contra os exércitos, sabendo que Deus já estava dando os seus inimigos. Olha o que aconteceu com os egípcios. Não tinha rei da época, Deus estava cuidando. Glória a Jesus. Somente ali, mediante Moisés, Josué, aleluia, glória a Jesus, a entrar nesta terra que nós estamos falando, terra que emanava leite e que emanava mel. Deus faz a vontade do povo. Samuel, também não lançaram a mim para as costas? Você acha que não faria isso contigo? E foi assim, irmandade, aleluia. Pediram-lhe um rei, quer dizer, o governo de Samuel estava chato. Aleluia, se há alguém pedindo para Deus trocar, aleluia, glória a Jesus, manda dizer ao Senhor, Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele apraz. Ele deseja. Aleluia, glória a Jesus. Porque muitas vezes os nossos pensamentos como seres humanos são pensamentos vãos, de ilusões, aleluia, que logo passa. Só temos uma vida, o Senhor é eterno. E sabe o que é melhor para cada um que está aqui. Aleluia, é por isso que, glória a Deus, quando Deus levantou a Davi, ungiu como rei, não pense eu jamais, e nem você, que dali ele já foi, aleluia,
sentar na cadeira do rei, meus irmãos. De forma nenhuma. A partir daí, meus irmãos, para Davi, nessa escada, chegar a ser coroado, aleluia, passou-se quase 30 anos. Tá vendo, meus irmãos, que o tempo para nós, aleluia, o tempo de Deus é diferente do nosso. 1000 anos para nós, seres humanos, se torna 10 geração passada, que passa, é como um dia para Deus. Então, esperemos no agir de Deus. Se nós metemos a nossa mão, nós estraga. Se não tiver guiado por Deus e meter a mão, estraga, porque é a vontade humana, não é a vontade divina de Deus. Aleluia. E aqui está um homem guiado por Deus, indo à casa, aleluia, de uma pessoa a qual Deus, aleluia, escolheu para si, aleluia, alguém que reinaria, que tomaria conta de Israel segundo a sua vontade. Deus disse a Samuel, eis que eu tenho um problema, e ele obrará, ele agirá segundo o meu coração. Davi é um homem escolhido segundo o coração de Deus. Aleluia. Quem pode questionar isso? Se eu e você somos pessoas escolhidas segundo, aleluia, a vontade de Deus, que antes do ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu. Aleluia. Glória a Jesus. Nesse tempo, e quantos bilhões ou até trilhões de pessoas não existem, Deus separou você para este negócio ou esta obra. Deus te capacitou. Deus te tirou, aleluia, do anonimato. E hoje te fez sentar, aleluia, nos lugares em que os seus servos, aleluia, lhe prestam louvor e adoração. É para ser grato ou não é, irmandade? Aleluia. De onde ele nos tirou. Aleluia. De que ele nos libertou de nós mesmos. E aqui está Deus prestes a libertar um povo. Aleluia. Glória a Jesus. Então o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé o belenita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Aleluia. Entre nossas famílias, Deus nos escolheu. Aleluia. Para sentarmos à sua mesa. Comer na mesa, aleluia, do rei um pão espiritual, a sua palavra. Quem tem meditado na palavra do Senhor? Quem tem se alimentado deste pão, deste maná, aleluia, que é a palavra do Senhor, sabe que está forte. Mesmo que um dia nós imaginamos que possamos estar forte, aí estamos fracos. Mas como hoje eu estou fraco, aí verdadeiramente você está forte. Aleluia. Deus envia o profeta Samuel, aleluia, para ungir um rei. Até esse momento estava tudo, acredito eu, nublado para o profeta. Só me revelou que eu tenho que ir a Jessé o belenita, porque escolhi de uns filhos dele para ungir rei em Israel. Porque Saul já tinha passado, já era passado para Deus. Mas Samuel, sabe como é o ser humano, né? Que ele ainda luta, né? Ele ainda pensa. Talvez o desejo de Samuel fosse que Esaú se redimisse com Deus. Aleluia, mas as provas são contundentes. Não tinha como. Como Deus falava que era para agir e fazer, ele fazia ao contrário. Como antes disse, era para esperar Samuel chegar para sacrificar. E ele viu que o povo, quer dizer, ele estava pelo povo. Não, o povo está indo embora, eu tenho que fazer alguma coisa para o povo ficar. Aleluia. Mas não era Deus com isso. Aleluia. Mandou que o sacerdote se adiantar, sacrificasse.
E o povo começaram a comer. Quando Samuel chegou, o banquete já estava feito. Eu disse, mas eu não orei, não apresentei esse negócio para ele, profeta. Ungido por Deus para aquela função. Ele é tipo um conselheiro do rei ali, né? Mas enfim, Samuel responde a Deus: como posso fazer isso? Se Saul ficará sabendo e me matará. Havia aqui, aleluia, da parte do profeta, ó, ele que em Deus, aleluia, ouvia a Deus e ia ao povo, então ele ouviu a Deus e ia marchar nessa caminhada, e ele temeu no coração, ser humano, né? Vendo que você também tem o medo de fazer, aleluia, mas, aleluia, sempre o Senhor encoraja. Quando é medo, é você, quando é você percebe que é você, que é a pessoa sua, não vem do Espírito de Deus, aquilo parece que congela, que não vai. Entenda, aleluia. O profeta toma a voz e diz: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará, e tirar-me a minha vida. E acima dessa hipótese, quem iria? É como Deus já vê além do homem, que fala Deus: leva a novilha e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Versículo 3, convida Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Aleluia. Então aqui Deus já tinha um plano. Mas Deus sabe em nosso coração quando nós vamos recuar. Já tem o plano, aleluia, B. Porque automaticamente quando Deus nos informa de uma missão, um assunto, um querer, uma vontade, dentro do nosso coração, aleluia. Porque Deus não vai mandar você nécio, você à toa, você é navio, aleluia. Glória a Jesus. Ele já tem tudo programado. Então, aqui Jessé já tem um plano perfeito. Aos olhos, perfeito. Vou lá, sacrifício, unjo e venho-me embora. E acatei a vontade do Altíssimo. E assim ele faz, né, irmandade? Como o texto diz que, no versículo 4, Samuel faz o que o Senhor tinha dito, no versículo 4, e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele, tremendo e perguntando, é de paz a tua vinda? Por quê? Aleluia, é de paz. Israel estava sempre em guerra. Glória a Jesus. Ele estava sempre pelejando porque era lei. Hoje, graças a Deus, estamos na graça. A nossa luta não é contra o sangue, não tem negócio com espada, aleluia. Tem com arma, aleluia. E sim, aleluia, como orar, né, pelo nosso inimigo. Para que o Senhor possa, aleluia, glória a Deus, nos livrar dos momentos ruins, de desafeto, né, aleluia, de coisas ruins. Sempre devemos orar, né, momentos ruins. Então, Samuel faz e faz. Os anciões da cidade de Belém vai em encontro de Samuel para saber se era de bem ou era de mal. Então, quer dizer, o que Deus vai para o profeta? O que é que Deus tem para nós? Porque é interessante, a diferença do sacerdote é que o povo vai ao sacerdote, o sacerdote leva diante de Deus. Os profetas não, Deus vem ao profeta, quer dizer, ali o povo já está dizendo, Deus enviou já o homem aqui. Deus enviou a Samuel aqui. Então, alguma coisa, aleluia, ia de acontecer ali da parte de Deus. Como tem acontecido, aleluia, todos nós, glória a Jesus, temos dobrado o nosso joelho para falar com Ele. Aleluia, porque Deus, Ele ama, aleluia, o seu filho, a sua filha, aleluia. Ele não ama, é desobediência. Então, meus irmãos, aleluia, já tinha passado o reino de Saul. Deus aqui
está enviando um profeta com os anciões, queriam saber se é de bem ou é de mal. Quando alguém pergunta isso para você, foi bem ou foi mal lá? O que aconteceu? Né? Não fui bem recepcionado. Aconteceu lá, foi maravilha. Só Deus para operar aquilo. Oh, glória, né? Não, rapaz, quase nem olharam em minha cara. Parece que ali eu era mal visto, né? De mal. Mas Samuel diz que a sua vinda era de paz. A sua vinda era de paz, né? Quer dizer, foi recebido gostoso, né? Como diz outras palavras, Jesus e Zaqueu, né? Ele o saudou gostoso, abraçou. Foi a minha vinda é de paz. Glória a Jesus. E Samuel responde: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrai-se e venha comigo ao sacrifício. Quer dizer, não estava só Samuel, aleluia, e o belamita, Jessé e seus filhos, não. Tinha mais pessoas presentes no local. Então, saíram ao encontro dele. Consagrai e venha comigo. Então, ele consagrou Jessé. Então, ele consagrou Jessé e os filhos dele e convidou para o sacrifício. Versículo 6. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Pensou, né, o profeta, que Eliabe seria ungido, o escolhido de Deus. Muitas das vezes, como disse, ilusão, pensamento do ser humano, achar que aquilo, que aquele era, ou era de Deus o que aconteceu. Glória a Deus. Mas ele pensando isso, Samuel pensando isso, está diante do Senhor agora, o Senhor escolhido, o Senhor ungido aqui. Glória a Deus. Mas, porém, disse o Senhor a Samuel: com quem nunca não aconteceu isso, né? Pensar uma coisa e ser outra. Acontece muito isso, ser humano, né? A confiança, o julgar, né? O pensar, o agir, a forma. É um templo tão religioso, mas exterior mesmo. Interior mesmo, só Deus sabe como você chegou aqui ou tá. Muitos sorrisos, muitas das vezes, mas só Deus sabe o que você passa. Só Deus sabe o que você sente, aleluia. É por isso que ele, quando ia para o pai, disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador. Alguém para estar convosco. Você não está sozinho, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Nesta peleja não tenhais que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. O ser humano achar um problema surge e ele tem que... Oh, glória. Acendeu o fogo do Espírito, né? Glória a Jesus. Testificou que Deus entra aonde a gente não pode ir. A gente não pode entrar. O coração. Deus tem caminho, trabalha, meus irmãos. Deus trabalha, aleluia, todo momento. Deus não dorme, diz o Salmo. O próprio Salmo diz, né? Salmo 121, né? Aleluia. Deus não tosqueneja. Meus irmãos, enquanto nós vamos dormir, Deus está trabalhando. Coloca nas mãos de Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor pode atravessar fronteiras. Além do meu pensamento, o Senhor pode ir. Estava o Senhor aqui, bem além. E muito de nós, glória a Jesus, a nos informar, aleluia. E quando Deus ungido é separado, glória a Jesus. Quem sabe o Senhor quer separar alguém de nossa família para um propósito. É promessa, né? É Atos 16, 32, eu me engano, Atos 16 em diante.
crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É que o Senhor está desprovendo de ungido. De ungido. Então, Samuel, pela sua lógica visual, Deus não falou com ele que era aquele ali. Ele automaticamente, pelo seu intelecto, deduziu que era. Está aqui diante de mim o seu ungido. Não tem como. Formoso de aparência, homem de guerra. Ô, glória. Tá vendo que Deus não liga para aparência? Negócio de. O que você sabe, para o Senhor não importa. Ele vai além do que você sabe. Deus não tira o homem do monturo para sentar entre os príncipes dessa terra? É assim que Deus faz? Pega o versículo não é esse, né? Pega o que não é, para confundir os que são. Aleluia. Eles pegam o incapaz, o impossível aos olhos humanos e faz possível. Deus trabalha por uma vertente diferente que nossa mente possa pensar esta noite. Eu acho que o Senhor pode estar falando comigo assim. Aí, Senhor, nos dá a volta e nos acolhe pelo seu poder, pela sua, aleluia, ajuda, porque sempre Deus tem nos ajudado, né? Até estar aqui, ajuda de Deus, saúde, ajuda de Deus, tudo. Samuel disse, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Versículo 10, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o Senhor, como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vendo? Versículo profundo este. Digno de meditação profunda, né, de um intelecto mais além para destrinchar mais o que Deus, para entender que Deus vai além, mesmo que nós achamos que não é capaz, mas Deus faz capaz, pelo seu poder. Diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Diz que aquilo que eu não consigo, aí sim passou a conseguir, porque o poder de Deus aperfeiçoou. Naquela ação, naquele assunto. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, então fica a lição, né? Deus tinha rejeitado um homem. E olha que, quero destrinchar bem a parte da vertente. Nesta época aqui, Israel estava em crescimento. As 12 tribos ainda não estavam tão unificada assim, quer dizer, como era o primeiro reinado, o rei, que era Saul, depois o segundo levantou, ungido por Deus, Davi, onde Davi uniu as 12 tribos de Davi. Mas percebe-se que o seu filho em diante, olha a diferença, o seu filho em diante faz com que as tribos novamente se apartam. Davi conseguiu por Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Olha aí, oh, glória a Jesus, segundo o coração, que se nós agirmos segundo a vontade de Deus, pura e perfeita, a nossa caminhada vai dar tudo certo. Então, Jessé chama Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse, nem este o Senhor lhe escolheu. Quer dizer, o profeta aqui já tomou logo uma paulada. Ele já se colocou no seu lugar. Opa, eu não sou Deus para dizer que é aqui. O quem é, o que eu não é, quem não é aqui. O profeta já recuou em suas atitudes, na sua forma de pensar e de falar. Porque tinha alguém mais acima dele aqui. Aleluia. Então, o profeta já diz, tampouco este o Senhor ele escolheu. Quando passou a Abinadab, meus irmãos, né? Samuel disse, nem este o Senhor escolheu, então fez Jessé passar a Samar, porém, Samuel tampouco a este. Ele já esperou, tirou conclusões próprias, já esperou Deus falar com ele sobre o que ele estava pensando. Ele estava ali em uma missão. Qual era a missão dele? Ungir um rei. Quem escolheu? Deus. Então, por Samuel, logo em primeira hipótese ali, aleluia, glória a Jesus, Samar não, aleluia, Abinadab era o rei. Abinadab era o escolhido,
era aquele quem deveria reinar. E era a segunda, mas não é desse jeito. Percebemos que não é dessa forma. Aleluia, glória a Jesus. Tampouco a este, quando passou Samar, fez Jessé passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, está chovendo? Ô glória então, né? Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes, e perguntou a Jessé. Samuel fez uma pergunta ao pai de família, dizendo, esses são todos os seus filhos? Agora, é para deixar confuso o profeta? É para deixar o homem de Deus a ver as nuvens? Deus eu conheço a voz de Deus, porque ele tinha ciência que tinha mais. Mas ao respeito e reverência pelo pai de família, esses são todos os seus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta um, o mais novo, ele está apacentando as ovelhas. Ainda falou, então Samuel disse a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa até que ele venha. Esperar pelo moço. Aleluia, glória a Jesus, que estava no campo. Talvez não deu tempo de chamá-lo, porque logo os anciões perceberam, o profeta já estava na cidade. Aleluia, fazendo a vontade de Deus. Manda chamá-lo, pois não sentaremos à mesa até que ele venha. 12. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, percebe-se aqui que o Senhor já toma a frente, quando Samuel põe os olhos, já vem a ideia, já vem, aleluia, aleluia, a confirmação que era. Temos que ter os nossos olhos também no Espírito treinado, para quando nós pôr os olhos em alguma coisa, já ter ciência. Aí vamos aí ainda orar a Deus, a ver se confirma. Aleluia. Então disse, e o Senhor disse a Samuel, quando faz passar o jovem, Deus já toma uma posição e fala com o profeta e diz, levante-se, unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se aposentou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, embora, foi para sua casa, foi para sua terra, fez a vontade de Deus. Mas ficou uma lição, aleluia, glória a Jesus, para aquela casa, para o profeta, como fica para nós, né? Aleluia, não julgar por aparência. Glória a Jesus, como fica para o profeta em pensar e achar que aquilo que apareceu formosamente era da parte de Deus, ou era o escolhido do Senhor. Como nós também não devemos julgar e olhar por aparência, porque nós podemos nos enganar. Podemos enganar e feio, né? Ou cair do cavalo em Lisboa, né? Mas enfim, irmandade, aleluia. E a Jessé, para não esquecer nenhum dos seus filhos, como Deus, que diz que mesmo pode uma mãe esquecer do filho que gerou e que viu nascer, mas eu não, diz o Senhor. Não, eu não esqueço ninguém não. O Senhor vê todos, a todo momento, porque a sua onipresença, muitos falam onipresente, onisciente, onipotente. Onipotente é o seu poder, é inigualável. Onisciente, ele é ciente de tudo que acontece no universo, vou dizer nem a terra, não vou nem a pequena bola terra, né? Onipresente, real em todos os lugares, a todos os tempos, em toda a história, em toda a época. Aleluia. Se tu falar com Deus aqui, é como se, aleluia, por exemplo, a gente quer falar com, a gente quer, Senhor, cuida. Senhor, cuida do meu filho. Está tanto, é como se, eu estou aqui, Deus entre eu e ele está aqui, ó. Para Deus. Para Deus, quer dizer, para mim, ó, quantos milhares de distância, mas para Deus ele está na sua presença. Como se tivesse, está lá, real, é real, irmandade, aleluia. Glória a Deus. Tenha certeza que Deus quer dizer que
Quando você dobrar os seus joelhos e falar com Ele, pode ter certeza que quando você falar acerca de assuntos, aleluia, com Deus para com a pessoa, é como se Deus estivesse tratando com a pessoa aqui, você falando, ó. E Deus é tão amoroso, tão bondoso, aleluia, que Ele faz além do que nós imaginamos, pedimos. Nós conhecemos a história de Davi, para ganhar tempo e enrolar, né? Aleluia, glória a Deus. Mas os feitos de Davi, como disse antes, a partir daqui, quando Deus chamou Davi, ele tem mais ou menos de 10 para 15 anos. De 10 para 15 anos era moço. Na época em Israel, os moços eram de 10 a 15 anos. Então, a partir daí, mais quase 30 anos se passou. O que Davi enfrentou, o que Davi fez e como Deus o capacitou. Todos nós conhecemos novamente. Aleluia, glória a Deus. E Davi viveu na época, Davi nasceu ali na época antes de Cristo, 966. Viveu até o ano 1000. Glória a Deus. E reinou 40 anos. O seu reinado ficou em 40 anos. O seu reinado foi de 966 a 1000. Aleluia. Ao ano de 1000 anos de Cristo. Davi reinou ali. 40 anos. 7 anos em Hesbron, 7 anos e alguns meses em Hebron. Aí depois o próprio povo vai buscar. Sabe qual era o exército de Davi? Eram os malfeitores, a velha de Adulão. O povo era excomungado, era lançado fora. Para onde é que eles iriam? Para onde é que eles iam? Quando a família, você não tem jeito, ia apontar Davi. Quando Davi gerou em Jerusalém, ele tinha mais de 600 homens ali. Aleluia, que tem uma má fama. Que eram, aleluia, glória a Deus, deixado de lado. Como ele aqui percebe-se que de lado estava. Deus não deixa ninguém de lado. Deus trata com todos, seriedade. Então, Deus, interessante isso aqui, ó. Deus quer que você também tenha respeito por Ele. Aleluia. Porque Ele te ouve, te dá atenção. Aleluia. E o tempo é dele. Tenha calma, aleluia. Deus diz, ele não vê por aparência. Ele nem quer que nós vivemos por aparência. Glória a Deus. Mas tomamos um caráter cristão. Aleluia, que independentemente, seja você mesmo diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Molde, que Deus possa moldar o teu caráter, como fala em Jeremias. Ao vaso do olheiro. Às vezes Deus está capacitando a pessoa e a pessoa não quer deixar Deus. O povo vai olhar. Eu estava tratando com, rapidinho, só para encerrar. Estava tratando com uma pessoa, com um crente. Às vezes a gente percebe muita confusão da mente de pessoas que não lê a Bíblia. Pelo que ouve. Muitos ouvem na internet, ouvem pessoas mais... não tem solidificação bíblica, não lê a Bíblia para solidificar os assuntos. Eu falei para ele assim, ó, nós temos essa parte, religião, evangelho e o que os outros pensam, o que o povo pensa. Você nunca vai entrar e sentir realizado nos padrões religiosos. Sempre vai haver a crítica. Nunca você vai ser altura, legal, entendeu? Agora sim, se você seguir o Evangelho, a Bíblia Sagrada, aleluia, você, aleluia, vai ser feliz. Você vai viver feliz, contente consigo mesmo, realizado, aleluia. Mas você seguir o padrão do povo, aí que você não consegue, meu irmão. Glória a Jesus, aleluia. Porque as pessoas às vezes veem a gente fazendo algo, ó, então, quem disse? Prova aqui para mim. Trazer aqui, vou deixar agora de fazer, né? Aleluia. O que é que você acha? Ele fica sem palavras. Você não leu a Bíblia, eu não sou crente, então como é que você vê optar na vida de uma pessoa que é crente? Quer dizer, é um jugo desigual, que eles querem ser e viver. Aleluia. Acharem que são livres, mas verdadeiramente livres somos nós, porque eu disse para tem um rapaz que bebe, é da turma do potinho, de lá de Irecê, né? Eu sou tão livre que você não passa um dia sem beber. E eu bebo se eu quiser. Mas Jesus já me libertou, necessito.
Mas eu sou tão livre que eu consigo. E olha que eu vim desse mundo aí, já bebia. Jesus me libertou. Aí você diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero, moro na rua. Até moro na rua, durmo, chego em casa, como, bebo, faço bem, entendo. Eu sou, é nada, escravo do diabo. Escravo do nosso inimigo. E essa está livre, sabendo que faz a vontade, nem da carne, mas aquele que rege este mundo. Mas nós somos tão livres, que nós podemos dizer não para a nossa própria consciência que carnal. Aleluia, dizer, eu não quero meu Senhor. Pedro, né? Aí eu não vou entrar, né? Pedro diz lá, em Cornélio desce o lençol, o que o Senhor purifica não é mais imundo, Pedro. Está vendo que aquilo que Deus purifica, a gente nós bate o olho e diz, julgar. Diz que nesse mundo já tem um, né? Que nos acusa. Glória a Jesus, já tem um que dá um veredito contra nós. Também tem o Espírito Santo de Deus, Jesus, nosso advogado. Pede para ele, aleluia, que tu vai ver as coisas, aleluia, andarem. Então esta, meus irmãos, é a mensagem de hoje. Aleluia. E até aqui, o Senhor trouxe, aleluia, essa claridade, essa luz à minha mente. Né? Então vamos orar, aleluia. Vamos orar, aleluia. Glória a Deus. Eu escolhi o irmão para estar orando aqui. Nosso irmão Felipe, aleluia, pode estar fazendo a oração, encerramento esta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Oremos a Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Altíssimo, grandioso Deus, onipresente, onipotente. Pai amado, agradecemos pela Tua palavra, Pai. Agradecemos, Pai amado, Pai Santo, pelo Seu sacrifício, Pai, por termos nos escolhido, Jesus querido. Mesmo sendo pecadores, Pai, sabemos que não estamos à Tua altura, Jesus querido. Mas estamos diariamente, Pai, buscando a Tua presença, Pai amado, Pai Santo. Estamos aqui hoje, Pai, para glorificar o Teu santo nome, Pai amado, agradecer, Pai, pelas bênçãos em nossas vidas, Pai, pelos desafios, pelo amparo, Jesus, por estar sempre ao nosso lado, querido Deus. O Teu nome, Pai, seja louvado e engrandecido para todo sempre. Amém? Vamos encerrar, né? Aleluia, com a bênção apostólica. Fecha os teus olhos, abre as tuas mãos. Que a graça de Deus, o seu amor, o Espírito Santo de Deus confirma-nos lá no céu, em nome de Jesus Cristo.